Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Mais uma história de Natal aqui para vocês. Hoje eu estou trazendo a história da Dulcineia. Então, bora começar? A Dulcineia, ela sempre foi aí uma garota muito humilde, estudou em escola pública, o pai era padeiro, a mãe costurava. Então, ela recebeu uma educação humilde, mas uma menina aí muito educada, né? Feliz com o estilo de vida dela. Os pais sempre esforçaram ali para trazer a melhor vida para ela e para o irmão. E as coisas aconteceram e fluíram, né, na vida dela, na vida do irmão. Eles cresceram. Ela, estudando, conseguiu uma bolsa na área de engenharia e ela estava estudando nessa época e tudo mais. O irmão ali, um pouco mais novo que ela, também estava estudando para conseguir alguma bolsa e tal. E aí, em um determinado dia, as amigas da Dulcineia convidou ela para poder ir em um bar ali, as amigas da faculdade, convidou para ir em um bar que era um pouco mais caro. Só que a Dulcineia, ela estava nesta época estudando, trabalhando e estagiando, e numa condição que ela poderia ir nesse bar, né? Um dia só não ia ser tão ruim assim para ela. Então ela foi nesse barzinho, era um barzinho aí mais chique, né? Um bistrô, né? Era um bistrozinho ali onde elas iam beber, tem os aperitivos iniciais, aquelas comidinhas mais chiques, né? De início e tal, não é aquele bar que você vai, ai, quero uma porção de batata. Não, tem todo um nome mais chique e tal. Mas ela foi com as amigas, era aniversário de uma delas, então foi meio que uma comemoraçãozinha entre elas ali e tal. E elas foram se divertir. Lá nesse bistrô, a Dulcineia conheceu um rapaz, o Jurandirzinho. E aí ela conheceu esse rapaz, ele era um rapaz que chamou a atenção dela. E como que ela conheceu? Ela estava sentada numa mesa com as amigas e esse cara estava numa outra mesa com outros rapazes ali assim. E no momento que a Dulcineia foi ao banheiro, ela encontrou com esse rapaz no banheiro masculino ali, numa certa filinha que tinha, né? Não era muito grande, mas eles estavam aguardando outras pessoas saírem. Esse cara puxou assunto, perguntou se ela estava com as amigas, se ele poderia conversar com ela, que ele achou ela interessante e tudo mais. E eles começaram a trocar ideia e ele passou, né, ali as redes sociais dele para ela e tal. E falou assim: olha, me segue aí, quem sabe, né? Um dia a gente marca de sair, de vir para aqui de novo. A Dulcineia riu, porque assim, né, ela estava ali totalmente despreparada para um date e tal, ela estava com as amigas, mas tudo bem, né? Ela conversou com esse cara, pegou a rede social dele, começou a seguir ele ali. De repente a pessoa saiu de dentro do banheiro, e então ela foi seguir a vida dela, foi pro banheiro, o cara foi também. Voltaram, sentaram em mesas separadas, só que a partir dali eles começaram, né, a trocar olhares assim, um com o outro e tal, mas nesse dia não rolou nada. Depois desse dia, este cara, inicialmente, ele que puxou o assunto com a Dulcineia. Então, ele puxou, né, o assunto com ela, perguntou: e aí, como que tá? Eu vi aqui no seu perfil que você faz engenharia, nossa, que legal e tal. Muito bom o curso. Eu faço odontologia e tal. E assim, nas redes sociais dele tava lá odontologia, as aulas que ele fazia em laboratório, aquelas fotinhos, né, que a pessoa tira ali com jaleco,
às vezes cuidando de um dente, né, e tal, ele vestido de jaleco, máscara e óculos, enfim, esse tipo de coisa, né, ali dos universitários, enfim. Eram faculdades diferentes, mas tudo bem. Eles foram conversando, marcaram de sair, e quando eles foram sair, a Dulcineia me falou assim: olha, se ele tá me convidando pra sair, geralmente eu deixo o cara escolher o local, né? Tipo, vamos ver qual que é a tendência dele, qual é o lugar que ele gosta, pra onde ele quer sair. E neste momento, este cara me convidou pra um restaurante muito chique. E assim, pra Dulcineia não fazer desfeita, ela foi. E não falou nada. Ela foi com ele, chegando lá, ele fez questão, né, de pagar a conta. Quando saíram, rolou ali um beijo e foi só. Depois disso, rolaram outros encontros e assim, como que foi? Ela estava na faculdade, ele marcava de dar uma passadinha ali no fim, né, das aulas dela, para eles se verem um pouquinho, darem um beijinho ali e tal. Depois disso, né, ia ter uma festa na casa de uma daquelas amigas da faculdade, e ela convidou ele para ir com ela. E na casa, né, dessa moça, dessa amiga, era uma casa, assim, muito bonita. A amiga realmente, ela tinha entrado na faculdade sem bolsa nem nada, pagava a faculdade integralmente, então era uma condição de vida melhor ali que eles tinham. Então a casa, né, muito bem arrumada e tal. Este cara foi e as coisas foram acontecendo assim. E aqui eu preciso acrescentar que o quê? Os pais da Dulcineia, com muita luta e depois de um tempo, né? Como que foi? O pai recebeu de herança, né? Ele era ali o único filho que tinha restado depois do falecimento dos pais dele, porque ele perdeu 2 irmãos muito cedo, eram em 3, e ele havia perdido os irmãos, então ele foi o único ali recebedor de um único terreninho, a única coisa que a família tinha, que era um lote ali, né, um pouco maior, onde eles construíram a casinha deles muito simples. E depois, com muito esforço, né, com o tempo, e agora que os filhos tinham crescido, desde os 15 anos, estavam ali pegando serviços de menor aprendiz e tudo mais, eles foram, né, criando novos cômodos, reformando a casa. Então, assim, a casa em si não era uma casa muito espaçosa, mas tinha ali um quintal muito grande e o pai, né, da Dulcineia, ele era um cara que gostava muito ali de árvore e tal, então ele fez ali um pomar, né, plantou ali árvores frutíferas e não frutíferas também. Então, no quintal ali da Dulcineia tinha pés de acerola. A mãe da Dulcineia sempre foi muito doida, assim, com aquelas parreiras de uva, né, as videiras ali, e também com morangos, então ela tinha um morangueiro também. Então o pai sempre foi muito caprichoso e ele mesmo fazia, ele botava a mão na massa ali e ele mesmo fez ali uma videira para a esposa, embaixo assim, vários morangueiros. Ela foi lá também e fez uma hortinha. Ela gostava muito de flores. Então, é uma casa de pessoas simples, mas muito bem organizada e tudo feito com muito zelo por eles mesmos. Eles não costumavam nem pagar alguém para poder fazer nem nada. Eles iam lá, iam fazendo as próprias coisas. Então, a casa da Dulcineia, ela foi ficando assim uma casa muito bonita e aconchegante. E aí, até aquele momento, ela não tinha convidado esse Jurandir para ir na casa dela, nem nada do tipo. Então, chegou um determinado dia que este cara pediu ela em namoro. No fim da aula ali, ele recebeu ela, foi uma coisa assim, não tanto para todo mundo ver, né? Foi um pouco mais discreta e tal. Ele entregou um buquê de flores para ela com as alianças ali no final da aula, pediu ela em namoro e ela aceitou. A partir deste momento, ela começou a levar o rapaz para ir lá na casa dela, conhecer os pais dela, já que eles eram oficialmente namorados, né? Enfim. E
esse cara começou a frequentar a casa da Dulcineia. E aí, né, este cara ali conheceu, né, o pai da Dulcineia, vamos colocar aí o nome dele de Astolfo. Conheceu o seu Astolfo, conheceu Dona Glória, a mãe da Dulcineia também, enfim. E aí ele viu, né, aquela videira lá, e ele achou muito chique o jeito que o pai dela tinha feito e tal. E ele começou a perguntar, né, para o senhor Astolfo se ele era conhecedor de bons vinhos e tal. O senhor Astolfo falava que sim, ele gostava de bons vinhos, mas também ficava nisso, não rendia tanta coisa nisso. E enfim, o tempo foi passando e a Dulcineia começou a perceber algumas coisas neste cara. Este cara, né, fazendo ali odontologia e tal, ele dizia para a Dulcineia que ele trabalhava juntamente com o irmão, porque o irmão tinha um consultório de dentista e ele trabalhava ali com o irmão e tal, e que um dos pais era médico. Então o pai dele era médico e tal, que ele não quis muito seguir ali as linhagens do pai, porque ele não se identificava com medicina, mas que o pai fazia questão que ele fizesse algo na área da saúde, então foi por isso que ele escolheu odontologia. E assim, pelo que Dulcineia viu, ele era um cara que era bem de vida, né? E toda vez que ele convidava a Dulcineia para sair, para ir para algum lugar, ele queria ir para lugares chiques, né? Esse tipo de coisa. E chegou um momento que a Dulcineia começou a ficar incomodada, porque assim, o que ela recebia, ela ajudava os pais dentro de casa e usava o pouco que ela tinha ali para comer na faculdade, fazer as coisas dela, comprar material. Ela não podia ficar toda vez gastando, indo em restaurantes chiques e tal. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, depois do pedido de namoro aí já tinha se passado mais ou menos uns 3 meses. E a partir deste momento, a Dulcineia ela foi ficando incomodada, porque ela percebia que esse cara, se eles estavam ali num restaurante, ele tratava o garçom um pouquinho diferente. E assim, ele ainda diferenciava, vamos supor, se eles fossem ali naquele restaurante mais chique, mais caro, ele tratava ali o atendente de uma forma X. Tinha um pouco de desdém, mas não era tanto. Mas se ele fosse numa padaria com a Dulcineia para ela comprar alguma coisa, por exemplo, ele já tratava o atendente com rispidez. E ali isso foi incomodando cada vez mais a Dulcineia e tal. E aí, teve um dia, porque assim, gente, a vida dos dois muito corrida, como a Dulcineia me falou. O cara, né, estudando ali. Ela também estudando, a vida dela corrida. Chegava final de semana, tem trabalho de dificuldade, as coisas para fazer. Foi chegando final de semestre, a gente sabe que fechamento de semestre é uma correria para entregar trabalho, estudar para a prova, tem um artigo para escrever, uma pesquisa para fazer, slide para fazer, para apresentar para o trabalho. Então, assim, muita coisa, né? Então, a Dulcineia, ela começou a falar com esse cara que ela queria sair para beber e tal, mas ela já foi avisando e deixando claro para ele que ela não queria ir em bistrô, em barzinho mais caro. Ela queria ir num boteco, nesses bares aí que tem de esquina, próximo à casa dela ali mesmo e tal, onde ela ia sentar, beber, ficar à vontade e tranquila ali. Bom, esse cara, quando ela convidou ele para ir pro boteco, ele virou para ela e falou assim. Eu, por um acaso, tenho cara que vou no boteco. E aí a Dulcineia se sentiu ofendida e falou com ele, mas como assim? Você não pode sentar num boteco comigo e tal? Aí ele meio que brincou, falou que estava sendo sarcástico, mas que naquele dia que ela estava convidando ele para ir, ele não poderia ir com ela, ele tinha algumas coisas para fazer. Bom, enfim, por essa passou. Passado ali mais uns dias, né, as coisas estavam ficando mais aflitas ali na faculdade e tal.
Ela foi e falou com ele numa sexta-feira que ela estava pensando em sair para beber, para espairecer um pouquinho, porque ela estava ficando, né, com muita coisa acumulada. Tinha um estágio que ela estava preocupada, porque ela estava acompanhando uma obra, enfim, e estava meio pesado para ela entender algumas coisas relacionadas à obra. Também estava preocupada ali com as retas finais da faculdade, então ela queria beber para espairecer e tal. E ela chamou ele novamente para ir naquele boteco. Este cara já emburrou e falou para ela que ele tinha outros planos para eles no fim de semana, que ele não sabia, né, que ela gostava tanto assim de amarrar dinheiro e que ela insistia para ele ir em boteco. Bom, ela ficou assim, meio chateada com ele, até deixou de ir, né? Foi para casa direto. E quando foi no sábado, né, ela mandou uma mensagem para ele de bom dia, perguntando quais eram os planos e tal. E este cara falou para ela: Olha, aconteceu um problema que eu não sei identificar direito o que foi, que bloqueou a minha conta, a conta do meu pai, então não tô conseguindo aí sacar dinheiro, mas eu queria realmente te levar num lugar bacana, não tô conseguindo movimentar a conta de forma nenhuma. Eu tinha uma programação legal pra gente, mas não sei se a gente vai conseguir sair esse fim de semana, justamente por causa desse dinheiro e tal, mas é um barzinho, né, muito legal e tal, alguns buffets, algumas coisas diferenciadas. Então, assim, é um pub barra um barzinho chique que eu gostaria de te levar, mas como eu não vou ter dinheiro, não sei se vai rolar, mas se você quiser fazer essa gentileza de pagar, a gente pode ir. Bom, ela perguntou para ele onde era realmente aí um lugar, né, que era tipo assim, era um restaurante, né, barra um barzinho aí mais chique, que ele tinha umas florestinhas dentro dele, era tipo assim, vou colocar o nome de Bosque Bistrô. Era uma coisa muito fina, muito chique, as pessoas que frequentavam esse local iriam até assim, mais bem arrumadas, né, era gente chique mesmo que ia. E a Dulcinea não sabia nem o valor que era, né, as coisas ali para consumir. E ali, reta final de faculdade, as coisas acontecendo, ela não estava, né, tão bem financeiramente, então ela falou para esse cara que ela não tinha essa condição, que ela não ia. E este cara teve a coragem de virar para ela e falar: Poxa, mas você não pode pegar esse dinheiro com seu pai, esforçar um pouquinho para a gente poder ir, porque era um lugar realmente que eu gostaria de te levar. Nem que eu reponha esse dinheiro para você depois, mas para a gente ter esse momento bacana, num lugar, né, mais bacana assim. E aí a Dulcinea ficou muito brava, né? Porque é uma coisa que os dois iriam fazer. E assim, ela ia pedir pro pai, o pai que nunca tinha frequentado um local assim, ela ia pedir para ele se esforçar para arrumar um dinheiro para ela sair com esse cara. Então ela só falou não. Esse cara ali ficou muito bravo e tudo bem. Chegando ali no domingo, ela marcou de encontrar com esse cara. E aí, assim, até o momento, a Dulcinea ainda não tinha encontrado com a família desse cara. Esse cara não tinha apresentado a família dele para ela e ele sempre dizia assim: Meu pai é um cara muito compromissado e ele é muito dedicado aí à profissão, né, de médico. Ele se preocupa muito com os pacientes, então ele faz horas a mais, entra em muitos plantões. E minha mãe é uma mulher viajada, então ela quase nunca está em casa. Mas breve a gente vai marcar sim para você conhecer eles. Bom, ela sempre ficou também meio chateada, né? Porque ela não conseguia marcar de ver. Eles já estavam aí quase inteirando 4 meses de namoro. Então, ela marcou de encontrar com esse cara no domingo, né? Porque ela sabia que ele tinha ficado chateado. Então, ela queria encontrar com ele ali.
pra levar ele pra algum lugar e tal. E aí, a Dulcinea, ela lembrou de um lugar bacana pra eles irem, que ela conhecia, que ela já tinha ido ali com o pai algumas vezes e tal, depois, né, dos 18 anos, que era um barzinho mesmo, assim, de um amigo do pai dela, um cara super legal, oferecia ali uma porção muito boa, um torresminho, né, uma linguicinha, era um lugar, assim, muito bacana mesmo, que ela sempre teve uma certa convivência, não de ir, né, com o pai ali quando criança, mas de ver o pai conversando com esse rapaz. Então, ela viu, né, esse bar desse rapaz ser reformado com os anos, porque quando ela passava lá era muito simples. Hoje em dia ele já tinha conseguido fazer uma varanda, colocar mesinhas lá fora. Então, assim, aquele bar ali fazia parte, né, da construção da infância da Dulcinea. Ela gostava muito daquele local. Então, ela convidou ele ali para, chegando ali à tarde, né, depois do almoço e tal, eles irem, né, para esse lugar. E assim, ela não chegou a falar para ele, né, qual local que era, só convidou. Este cara já ficou ali um pouco mais animado, né, com o convite. E aí, como que eles iriam, né? Ela chamou ele para ele ir até a casa dela, então, segundo ele, o carro da família estava com o pai e o carro dele estava na manutenção, então ele foi através de carro de aplicativo. Geralmente, quando ele chamava um carro de aplicativo, ele chamava esses carros, né, melhores aí do aplicativo, um Plus, um Prime, essas coisas. Então, ele chegou lá no carro do aplicativo, aquele Plus, e da casa dela eles iriam mandando, né, até esse bar do amigo do pai dela. Então, eles foram andando ali, conversando, ela foi pedindo desculpas, né, falando que estava muito atarefada, que ela estava muito irritada, né, durante aquele final ali de semestre e tal. Ele falou que entendia, que ele também estava tendo muita coisa na faculdade, que eles achavam que os dois mereciam realmente ir para um lugar confortável, né? Espairecer um pouco, enfim, e foram mandando. E foi chegando ali próximo ao bar. Quando ela chegou em frente ao bar, ela parou e falou com ele: "É aqui." Ele olhou para a cara dela, muito irritado, e falou assim: O quê? Não, eu saí com você achando que a gente estava indo aí para um lugar requintado, que tenha mais a ver aí com a gente, com as nossas origens, e você tá me trazendo para boteco? Eu não sabia que você era mulher de ficar em boteco, em qualquer lugar. Não, eu não vou sentar aí com você. Muito vergonhoso para mim, no meu nível, sentar nesse tipo de lugar. Não vou sentar em boteco. ela achou que ele estava brincando, que ele estava sendo sarcástico, mas ele foi falando isso e ele foi saindo muito estressado, muito bravo e tal. E ali a Dulcinea ficou muito magoada, ela ficou muito chateada e sem entender nada, porque, né, o cara fazendo, né, um desdém ali, desdenhando da realidade da Dulcinea, porque aquela era a realidade dela, né? E aí, gente, eu digo pra vocês que o mundo não gira, ele capota e as coisas acontecem assim, num piscar de olhos. E nesse dia eu acho que a vida falou: não, vai acontecer uma coisinha aqui agora. Bom, ele saiu irritado, andando, e tava ali num domingo, naquele período de tarde ainda, onde tinha sol e tal. E eles foram andando, ela foi andando, né, atrás dele e tudo mais. E ele foi falando, irritado, estressado. E a Dulcinea foi atrás, conversando com ele. E eles foram andando, e ele tava meio irritado, então eles foram andando ali, meio que sem rumo, até que eles foram passando perto de um lugar, de uma casa que estava ali, e essa casa estava sendo reformada.
E essa casa estava sendo reformada, né? Parecia, assim, ser uma casa ali de uma família de classe média. E, né, no meio daquela confusão, a Dulcinea não estava nem prestando atenção do que estava acontecendo ao redor dela. Mas tinha uma pessoa, um cara ali do lado de fora, meio que reformando o muro, levantando o muro, fazendo umas coisas assim. Quando, de repente, este senhor, né, que já era um cara ali, né, mais velho e tal, por volta dos seus 50 e poucos anos, né? Não é tão mais velho, né, gente? Não é tão senhor, mas, né, a gente aprende a falar senhor. Ele tava ali naquele muro fazendo e ele gritou o nome do Jurandir e falou bem assim: Oi, Jurandir, meu filho, você tá aí? Essa que é a moça que você tá saindo e tal. E esse Jurandir, gente, ele parou na hora. Ele ficou vermelho, azul, branco. E aí ele começou a puxar a Dulcinea pela mão e falar pra Dulcinea não dar ideia, porque muito provavelmente aquele cara era um doido. E a Dulcinea falou assim, como assim um doido? Sendo que ele tá te chamando pelo nome, falando filho e tal. E aí a Dulcinea, ela foi indo, né, meio assim, esse cara tentando puxar ela pra um lado. E ela foi encaminhando pro lado, né, desse senhor que tava ali reformando aquela casa. Bom, esse cara ficou muito estressado com ela, começou a puxar ela pelo braço, então ela olhou bem firme pra cara dele e falou: se você me der mais um arrastado, me puxar mais uma vez, eu vou chamar a polícia aqui agora. Aí esse cara já ficou com medo, soltou a mão dela ali, e enquanto ela estava indo em direção àquele senhor, ele foi saindo ali, andando e largando ela sozinha, deixando ela para trás. E ela foi até aquele senhor, e ela virou para aquele senhor e falou assim: oi, tudo bem? Então, eu não conheço o senhor, mas eu sou a Dulcinea e tal. Aí ele foi e falou: oi, eu sou o Dorival e tudo mais. Aí a Dulcinea virou e falou assim: seu Dorival, de onde que o senhor conhece o Jurandir, né? De onde que ele veio? O senhor conhece ele, a família dele? Aí, o senhor Dorival falou assim: então, minha filha, eu sou o pai do Jurandir. E aí, gente, a Dulcinea falou: como assim? Eu sou o pai do Jurandir e eu sei que ele tem vergonha de mim, ele tem vergonha do estilo de vida dele. Toda vez ele reclama comigo e ele fala que ele nasceu na família errada, ele fala que ele nasceu no corpo errado, que ele deveria ter nascido no corpo de uma família rica, né? De um filho de alguém rico, numa família rica, que ele não gosta de onde ele cresceu. E aí, de vez em quando, ele faz aqui comigo um bico de ajudante de pedreiro. E ele foi e falou que, o senhor Dorival falou: eu sou pedreiro, ganho minha vida desta forma, a mãe dele é faxineira, nós lutamos muito bravamente para dar uma vida para ele e para o irmão. O irmão dele, mais velho, sempre foi muito bom com a gente. Hoje o irmão dele mora numa parte aí rural e ganha a vida muito bem. O irmão deste Jurandir, vou colocar o nome dele, de Rodolfo. O Rodolfo estudou até o 3º ano do ensino médio ali. Ele conheceu um senhor que era o patrão dele ali, que era um senhor muito bom e muito, muito, muito rico, né? Tinha ali um dinheiro. Esse senhor ensinou pro Rodolfo uma profissão. E ali, mais ou menos no final, né, da vida dele, depois de um tempo que o Rodolfo estava trabalhando, este senhor deixou um pedaço de terra pro Rodolfo, ensinou pro Rodolfo como trabalhar e tal. Esse senhor faleceu, os filhos todos concordaram deste pedaço de terra, porque era um cara que tinha muitas terras, muitas terras. Deixou um pedaço de terra ali pro Rodolfo e ele vivia desse pedaço de terra e ele já tinha conseguido conquistar carro, ele tinha trator caro,
esse tipo de coisa. Ele tinha virado ali um pequeno, né, fazendeiro. A vida estava prosperando, ele tinha arrumado ali uma namorada que pretendiam casar. E assim, a vida da namorada também uma vida mais tranquila e tal. E a vida desse Rodolfo estava prosperando, mas ele não tinha, assim, tantas condições também de mudar totalmente a realidade dos pais, mas ele ajudava, né? Então, o Rodolfo já tinha feito reforma para os pais, o Rodolfo tinha ali conseguido comprar um carrinho usado para o pai, um mais popular, melhorado um pouquinho a vida dos pais, e conforme a vida do Rodolfo fosse melhorando, ele ia ali melhorando, né, aos poucos a vida dos pais. E aí, o que o senhor Dorival falou para Dulcineia? Que o Jurandir, ele tinha muita raiva, né, do irmão ter conquistado ali algumas coisas, e o irmão, né, não tinha estudado nem nada. Ele reclamava que tinha nascido, né, numa família pobre, falava esse tipo de coisa aí. O pai ficava muito triste, né? Ele sentia que o filho realmente tinha vergonha dele e tal. E ele foi desabando isso tudo ali perto da Dulcineia, e a Dulcineia foi vendo ele meio que desaparecendo ali na esquina e tal. E aí o senhor Dorival falou para ela que este rapaz, ele tinha realmente começado ali uma faculdade de odontologia, que antes do irmão ajudar os pais, o irmão falou para ele que iria ajudar ele em alguma faculdade, então o irmão começou a ajudar ele ali, não totalmente, mas em partes com a faculdade, a outra parte ele mesmo teria que pagar. E ele estava pagando como? Sendo ajudante de pedreiro do pai dele, sendo um servente ali e tal. Depois do primeiro semestre, ele começou a se sentir ali muito humilhado e ele começou a ter umas brigas com o irmão. Então, ele frequentou apenas até o segundo semestre ali da faculdade, né, e tal. E ele já tinha parado de estudar, já faziam aí mais de 2 anos, né, quase 3 anos que ele tinha parado de estudar odontologia, ele não estudava mais. E o pai falava que o dinheirinho que ele tinha era sendo ali servente de pedreiro, mas quando ele ia trabalhar como servente, ele colocava um boné, colocava um óculos, como diz o senhor Dorival. Parecia que estava escondendo da polícia que era um procurado do FBI, porque ele tinha tanta vergonha de trabalhar com o pai dele que se tampava todo. E aí ele pegava aquele dinheirinho e ia frequentar lugares chiques, né? Porque, segundo o senhor Dorival, ele falava que ele frequentando um local mais chique com pessoas chiques, ele iria atrair, né, aquela riqueza para ele e tal, porque quando se anda com pessoas ricas, você se torna o outro rico também, essas coisas. O senhor Dorival começou até a se emocionar e falar, olha, eu tô aqui num domingo, né, deixando de estar com a minha esposa para poder trabalhar para ver se eu consigo, né, dar uma vida melhor para ele, para minha família e tudo mais, para a gente se manter. Hoje era para ele estar aqui comigo, ele não quis vir. Eu tô aqui fazendo um trabalho sozinho. E é assim, quando ele tem dinheiro é porque ele me ajudou. Quando ele não tem dinheiro é porque ele não me ajudou. E aí eu desconfiei que ele estava saindo com alguém, porque eu via ele, né, falando no celular, mandando áudio, falando o seu nome. Mas ele também falou que não ia me apresentar, que você era uma moça muito chique, que você tinha uma condição de vida boa e que ele tinha vergonha de apresentar eu e a mãe dele para você. E aí, com isso tudo, né, gente, já deu para ver o caráter desse cara, desse Jurandir aí. E é isso. A Dulcineia ficou horrorizada com tudo isso que ela tinha visto, né? Então, assim, ele realmente trabalhava de servente ali, juntava um dinheiro, e o dinheiro que ele juntava, ele gastava ainda em locais chiques e, de alguma forma, ele achava que a família da Dulcineia tinha dinheiro, né? Por isso que ele falou dos vinhos lá com o pai da Dulcineia.
é uma casa, como a Dulcinea me falou, a casa dela é uma casa ali pequena, mas muito bonita, muito moderna, com plantas e tal. E aí tinha a videira lá, né? A parreira e tal. E esse cara falando dos vinhos caros lá com o pai dela, enfim. E aí ele acreditava fielmente que a Dulcinea, ela tinha dinheiro, né? Quando, na verdade, ela sempre foi de origem humilde. E aí, a partir daquele momento, a Dulcinea, ela viu quem esse cara realmente era. Então, ela já acabou com tudo ali. E ela foi observar, né, as fotos. Ele continuava postando foto como se ele estivesse cursando até os dias atuais. O que que ele fez? Ele foi tirando foto ali, naqueles 2 semestres. Ele tirou várias fotos, já tinha comprado jaleco e tudo. Ele ia para os laboratórios e tirava as fotos e continuava postando ali nos tempos atuais. E a gente muda, né, com os anos e tal, mas ele colocando máscara, colocando óculos ali, ficava parecendo realmente que era uma coisa recente e tal. E ele estava postando aquelas fotos até o dia de hoje para se passar aí como um estudante, né, de odontologia até os dias atuais, né? Então, foi isso. Hoje a Dulcinea já se formou, ela conseguiu um emprego bom aí, né? Ela recebe bem, tá já investindo para comprar um apartamento próprio para fazer as coisinhas dela. E aí, no momento que o irmão, né, foi escolher o curso para ele passar, que ele foi fazer a prova para conseguir uma bolsa e tal, o irmão falou que estava pensando em fazer odontologia. E a Dulcinea já tinha trauma, né? Só que no fim das contas, o irmão dela, ele voltou para outra área lá, enfim, o irmão dela tá se dando bem também, finalizando os estudos agora. Ela chegou a contar para a família dela e assim, inclusive a mãe dela e o pai chegaram a se emocionar, meio que querendo chorar mesmo, de um filho ter tanta vergonha assim dos pais, né, e tal. E depois desse relacionamento dos dois, este cara, ele ia de vez em quando na porta ali da faculdade dela. Ela não sabe se encontrar uma outra pessoa, né, se ele estava conhecendo outra pessoa. E ele chegou a mandar mensagens para ela e tal. E ele chegou a repetir algumas vezes para ela que ele não era um cara de boteco, que ele não era um cara desses. Mesmo ele sabendo que ela já sabia a verdade sobre ele. No dia que ela estava conversando com o Dorival ali no caminho, né? Ela pediu desculpas. Ela contou a realidade dela pro seu Dorival, falou que não tinha conhecido a família dele ainda, porque ele não queria apresentar, né? Mas que ela sempre quis. Que ela vinha de uma família simples, que ela tem muito orgulho dos pais. O seu Dorival até se emocionou ali um pouco com ela. Ela ficou muito triste, né? De saber essa notícia, a história como ela é e tal. Depois de um tempo, né? Ela foi deixando ali de ver as coisas desse cara. Ele veio encher um saco dela e ela acabou bloqueando ele também. Então ela não sabe como que tá a vida dele hoje. Mas assim, totalmente fora da casinha, né, gente? E aí, gente, vem a parte de assim, por que essa história é especial de Natal? Porque tava chegando o fim do ano e a Dulcinea um dia chegou pra esse cara e falou assim: oi, meu bem, então, minha família tá programando aí pra viajar no Natal, a gente vai subir pra praia. E aí eu queria saber, né, se você quer ir junto com a gente, não sei onde sua família vai estar, mas a gente vai subir pra Guarapari. E a gente deve ir pra comemorar o Natal lá, o Ano Novo. A gente vai pra Guarapari e volta. Será que você consegue ir? Vai ser bom que eu vou dar uma relaxada das provas e tal, pra começar o outro ano bem. E esse cara respondeu pra ela assim: Olha, eu agradeço o convite que você tá me fazendo, mas não é o tipo de praia que eu costumo ir, que eu costumo frequentar.
esse tipo de praia costuma ficar lotado, então não gosto muito de ir e tal. E a minha família, inclusive, deve ir para outro país, a gente deve fazer uma viagem também. Então não rola, não vai dar. E também eu não gosto desse estilo, então eu não vou. E aí a Dulcinea, né, relevou isso. Mesmo com esse cara respondendo dessa forma, ela achou que era só uma forma de dizer e continuou com esse cara. Essa é a história da Dulcinea e assim, trazendo um pouco da minha visão e opinião, um cara totalmente rude, né? Um cara aí querendo ser fino, querendo se passar de ai, sou chique, não posso conviver com certas pessoas, com certas coisas. E assim, o pai dele sendo pedreiro, fazendo de tudo, né? E hoje em dia a gente sabe que um pedreiro também não tá barato. Então, assim, o pai provavelmente recebe uma quantidade até boa para manter ali a família, só que ele tem vergonha da própria profissão, né? Ele tem vergonha das origens dele, enfim. E Dulcinea ficou muito chateada com isso, não sabe que rumo que teve a vida dele hoje, mas um cara que vive totalmente ali fora da realidade, né? Talvez se ele pegasse esse valor que ele recebeu e realmente investisse em alguma coisa, ele realmente poderia construir algo no futuro. Mas, né, ele queria aí viver de aparência, né? E eu acho que quando a gente quer viver de aparência, quando a gente quer mostrar para o outro, provar para o outro e não fazer algo verdadeiramente para nós, é o momento que a gente se perde, que se deixa levar e que coisas ruins, né, acontecem, enfim, e o cara com vergonha da própria família dele, da própria origem. E aí, né, tá no nosso especial de Natal, porque foi chegando, né, o final, a época de Natal aí, quando ela havia convidado ele falou daquela forma com ela também. Então, foi várias coisas que aconteceram aí, né, várias quebras de expectativas que foram feitas que chatearam muito a Dulcinea. Eu já teria finalizado aí, já não ia querer ficar com esse cara desde lá de trás, né? Mas é isso. Gente, Feliz Natal para todos. Vou deixar a mensagenzinha aqui de alguns ouvintes meus. E desejo que vocês tenham aí um bom fim de ano, que a gente tenha um bom 2025. Oi, gente, aqui é Diego, do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e quero desejar um Feliz Natal, em especial para pessoas LGBTs que são ouvintes aqui do podcast, né? Porque a gente sabe que Natal, Ano Novo, Páscoa, enfim, datas comemorativas assim que reúnem a família, acabam sendo muitas vezes para nós, né, momentos delicados, né? Muitas pessoas estão aí dentro de casa com famílias que não aceitam, às vezes dentro do armário, muitas foram expulsas de casa, né, não convivem mais com sua família. Enfim, acabam sendo momentos solitários, dolorosos. Então, quero dizer que vocês não estão sozinhos, né? Espero que esse Natal seja o mais leve possível. Dentro do possível, espero que vocês consigam comemorar, né, com amigos, né, com famílias que vocês foram construindo ao longo do tempo, enfim, que não se deixem abalar e que 2025 seja um ano melhor, né? Que todas as pessoas LGBT consigam sair de situações, né, ruins com famílias que estejam passando e que também vocês, né, que estão ouvindo, se estiverem passando por isso, consigam realizar seus sonhos, suas metas, conquistar sua independência, enfim. Esse era um Feliz Natal que eu queria desejar em especial, né? Olá, meu nome é Robson, sou aqui de Vitória, Espírito Santo, e sou ouvinte com frequência do podcast da Rayane. Estou passando aqui para deixar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. E tem história minha rolando, hein? E se vocês querem me ouvir mais, você vai ter acesso a histórias exclusivas e inéditas, sem interrupções, sem falazada,
e sem edição lá no Apoia-se e na Aurelo. Então, vem apoiar o nosso projeto, vem participar do nosso grupo de apoiadores no Apoia-se ou na Aurelo. No momento é apenas R$ 9,00 e você tem acesso a histórias exclusivas e inéditas, e neste fim de ano mais histórias serão soltas lá, enquanto nas plataformas gratuitas eu não vou soltar por enquanto, porque são muitas coisas para fazer. Eu tenho algumas edições de história antiga para poder fazer também, que já está disponível na plataforma gratuita, mas que eu vou editar. E é isso, gente. Ouçam novamente as histórias, já temos aí quase que 100 histórias já disponíveis. Deixe a opinião de vocês, entrem no grupo do Telegram e eu espero vocês lá no Apoia-se e na Aurelo. Eu vou ficando por aqui. Um excelente fim de ano para vocês. Um beijo!